Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Shalom, shalom, boa tarde. Então, nós estamos iniciando mais um grupo de estudos. Pessoal, o pessoal que está reclamando do som baixo, tenta sair e entrar de novo, ok? Tá baixo? Tá repreendido em nome de Jesus. Senhor, visita esses microfones aqui em nome de Jesus. Eu estou, na verdade, fazendo como eu sempre faço. Coloquem aqui para mim no chat, o pessoal que está ao vivo. O Arnaldo, ele saiu e entrou de novo. Arnaldo, vê se o som melhorou para você. Porque as pessoas estão falando, tem algumas pessoas falando que está normal. Bom, então vamos lá. Então vamos começar. Pessoal, hoje o Arnaldo falou que ainda está baixo. A Elaine melhorou, Elaine? A Elaine melhorou. Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, repreenda esse som baixo em nome de Jesus, porque eu estou falando alto, eu estou falando mais alto do que o meu normal, ok? Então, eu creio que isso é alguma situação espiritual, mas está repreendido em nome de Jesus, porque é aquilo que o Senhor determinou para que seja ministrado hoje, vai ser ministrado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai dar sequência hoje na questão do calendário bíblico, né? E também para falar do calendário bíblico, não tem como deixar de falar do calendário gregoriano, ok? Se você não assistiu a aula da semana passada, tá? De repente você acabou de chegar, de repente você acabou de entrar no nosso grupo de estudos, todas as nossas aulas ficam gravadas. Como é uma aula sequencial, então é só você chamar a Evelyn, ok? E pedir para ela a gravação da semana passada, ok? Aí você assiste a semana passada e você vai ter uma compreensão melhor, porque hoje a nossa aula de hoje é a continuação da semana passada. Então, na semana passada, eu falei, né, a respeito do domínio romano, falei como se deu esse calendário humano, né, esse calendário criado pelo homem. Eu falei das consagrações que existe no calendário gregoriano, que é o calendário praticado no Brasil. E agora eu vou falar para vocês sobre as comemorações do calendário gregoriano. Então, no calendário gregoriano, existe uma consagração nos dias da semana, nos meses, né? E também todas as festas comemorativas do calendário gregoriano são consagradas a demônios, são festas pagãs que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ok? Nenhuma festa comemorada dentro do calendário gregoriano tem base bíblica. Do Réveillon ao Natal tem um contexto espiritual maligno que as pessoas não percebem porque não foram ensinadas, ok? Porque normalmente nós já nos convertemos, né, dentro dessa influência romana. Então, as pessoas que estão dentro das igrejas, elas acham normal comemorar Páscoa com coelho de Páscoa, elas acham normal comemorar culto de Natal, elas acham normal fazer culto de Réveillon. Só que quando você começa a trazer profundidade nesse assunto, e quando o Senhor começa a trazer luz sobre esse assunto, a gente percebe que não tem nada de normal, ok? Então, a Páscoa, que é um evento de suma importância bíblica, essa data ela foi fixada no primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo, ok? Então, nesse concílio, as autoridades da época, né, da Igreja Católica, elas estabeleceram que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, ou seja, no início da primavera no hemisfério norte, tá? Porque nós estamos falando de domínio romano, né? E Roma é um país que fica no hemisfério norte, ok? Então, essa Páscoa que é comemorada, né, é totalmente distorcida, é totalmente pagã, apesar deles falarem da morte
e da ressurreição de Cristo, o contexto não tem nada a ver com a Bíblia, né? Na verdade, a nossa Páscoa é Pessa ou Pessá. Essa é a verdadeira Páscoa bíblica, ok? E a nossa Pessa, que é a Páscoa bíblica, cada ano ela cai numa data, porque o calendário bíblico é o lunisolar e não coincide com o gregoriano. Então, a nossa Páscoa bíblica, ela nunca vai cair na data dessa Páscoa pagã. Às vezes ela pode coincidir próximo, ok? Pode até ser uma coincidência, mas o calendário bíblico, o nosso calendário bíblico, ele não coincide com o calendário gregoriano, ok? Essa Páscoa pagã, ela é carregada de elementos pagãos mesmo, né? Ela traz a figura do coelho, que representa a fertilidade, ela traz os ovos de chocolate, que tornou o símbolo da Páscoa, e essa figura, tanto do ovo de chocolate como do coelho, remete a Ostera, ou Ostara, que é a deusa da primavera, ok? Já falei que primavera, né, tem essa característica da Páscoa pagã no hemisfério norte, ok? Então, ou seja, eles trouxeram, né, por conta da ignorância espiritual, os líderes da Igreja do Senhor Jesus Cristo trouxeram esse paganismo para dentro da igreja. E hoje é difícil a gente desobstruir isso. Por quê? Porque a maior batalha está na mente. Né? Olha o que o Senhor diz em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, isso é tão forte que esse paganismo, essa ignorância espiritual, ela tem verdadeiramente proliferado de geração em geração e tem trazido muita destruição, ok? Justamente porque os sacerdotes, os líderes, eles esqueceram dos princípios. Hoje é cheio, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é cheio de teologia da supergraça, né? Ou seja, doutrina humana que fala que os princípios do Antigo Testamento deixaram de ser válido, deixaram de ser, enfim, daqui a pouquinho eu falo a respeito disso. Então, eu quero falar para vocês agora qual que é o impacto dessa consagração, ok? Então, o objetivo de Satanás é manter as pessoas presas em ciclos de repetição, de fracasso e de derrota. Porém, com um detalhe, sem elas perceberem, ok? Porque, pessoal, eu quero fazer vocês pensarem. Eu quero vocês reflexivos, tá? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Se Satanás, se ele se apresentasse de chifre, de tridente, as pessoas iam correr dele. Só que ele trabalha usando elementos de engano. Ou seja, ele faz com que ele traz a aparência de um engano como se fosse algo santo, ok? E, infelizmente, as pessoas que não discernem as raízes ocultistas caem como patos, ok? Caem nessa teia maligna. Porque essas consagrações, as pessoas acabam adorando, as pessoas acabam prestando culto a esses demônios em cada dia da semana, em cada mês, nessas festas, sem saber, ok? Então, é por isso que, quando a pessoa ela começa a ter essa visão de cura e libertação, quando a pessoa começa a se abrir realmente para um processo de cura e libertação, ela tem que entender que isso faz parte desse processo, ok? Por quê?
Se as pessoas elas passam por um processo de cura e libertação, elas fazem as renúncias, elas confessam seus pecados, elas fazem a oferta de remissão, ou seja, segue o protocolo certinho. Mas, se elas continuam seguindo, né, esse calendário bíblico, se a pessoa está, de repente, numa igreja que não tem visão de cura e libertação, né, que o pastor comemora tudo isso que eu estou falando, ele comemora Páscoa com coelhinho de Páscoa, faz cantata de Páscoa, aí depois chega no Dia das Mães, ele, então, faz um culto de Dia das Mães. Aí, quando chega no Dia dos Namorados, eles fazem o culto do Dia dos Namorados, aí os membros saem da igreja e vai para o motel, porque é mais ou menos isso que acontece. Aí chega em agosto, né, aí tem também, esqueci desse detalhe, agora também eles têm a festa country, eles têm o arraiá caipira, tudo isso remetendo à festa junina, né? Depois, em agosto, tem o Dia dos Pais. Depois tem Dia de Criança. Ou seja, pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui. Na verdade, eu vou falar para vocês o tudo que está por trás desses tronos. E aí, o que acontece? A pessoa entra ano e ela sai ano e ela percebe muito pouca diferença. Né? Ou seja, para ela avançar, ela tem que fazer um esforço sobre-humano. E isso traz muito cansaço, ok? Traz muito cansaço, porque o próprio Jesus, ele fala, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, quando as pessoas, elas começam a entrar nesse nível de libertação, que elas percebem que vai além do mapeamento, vai além da confissão, do arrependimento, da oferta de remissão, quando elas começam a cumprir o calendário bíblico, pessoal, a vida começa a tomar um novo rumo. Aí sim, essas cadeias são rompidas, ok? Então, eu quero explicar agora, eu quero começar a explicar agora para vocês, porque tem muita gente que tem dúvida, como funciona o calendário bíblico, ok? Então, o calendário bíblico, ele também é conhecido como calendário judaico, porque lá em Israel eles cumprem esse calendário, né? É um calendário lunisolar, que significa que os meses são baseados nas fases da Lua, ok? Mas os anos são ajustados para corresponder ao ciclo solar. Então, é por isso que é chamado calendário lunisolar, ok? Então, se você já tem me acompanhado, se você já tem assistido os meus cultos de quarta-feira à noite, às 20 horas, né? Toda vez que nós vamos entrar num novo mês bíblico, eu faço um culto que chama Rosh Hodesh. O que é o Rosh Hodesh? O Rosh Hodesh é o primeiro dia de cada mês bíblico. E o que acontece no Rosh Hodesh? Acontece uma festa pequena, que é a festa da lua nova. Então, você precisa entender isso, por quê? Porque quando você começa a colocar em prática o calendário bíblico, sabe o que acontece? Isso se torna uma arma, a única arma para você arrancar, para você quebrar, para você cancelar literalmente essa influência sobre a tua vida. Então, daqui a pouquinho eu já vou até falar, eu vou esperar, porque depois esse estudo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, né, das festas, vou falar um pouquinho do Shabá. Então, você precisa ter isso na sua mente, ok? Então, voltando aqui para te explicar sobre o calendário bíblico é composto por 12 meses, sendo que a cada 4 anos acontece o que nós chamamos de ano embolístico, ou longo, né? E nesse ano, a cada 4 anos, quando acontece isso, é acrescentado um mês extra. Então, no ano embolístico, é acrescentado um mês extra. Então,
no ano embolístico, ao invés de ter 12 meses, são 13 meses. E o mês que é acrescentado é chamado de Adar 2, ok? Então, como os meses do calendário bíblico, eles são baseados nas fases da Lua, então, começando com a Lua Nova, né, conforme eu falei sobre Rosh Hodesh, sobre a festa da Lua Nova, ok? Então, cada mês tem 29 ou 30 dias. Então, é por isso que o calendário bíblico, ele nunca vai coincidir com o calendário gregoriano, ok? É por conta disso, a contagem é diferente. Então, o ano bíblico, ele não inicia em janeiro, tá? O ano bíblico, ele inicia em Nisan, ou Abib. E, pastora, onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito no Êxodo 12, 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, ok? Então, é nesse mês, é no primeiro mês do calendário bíblico que nós comemoramos Pessa, ou Pessá, que é a verdadeira Páscoa bíblica, que é, inclusive, a primeira grande festa bíblica, das 3 que o Senhor fala para nós comemorarmos, ok? E agora, eu quero te trazer algumas chaves espirituais tremendas do calendário bíblico, ok? Então, primeiro, guardar e descansar no Shabat, ou no sábado, ok? Então, onde está escrito isso? Na verdade, tem vários textos que falam sobre isso, né? Na verdade, desde Gênesis até o final da Bíblia, tem textos falando sobre o sábado, principalmente na versão que eu uso, né? Que é essa versão aqui, né? Deixa eu ver, acho que você está... Porque, na verdade, a Bíblia que eu uso é diferente. Então, acho que dá para vocês verem, né? Então, é essa versão, que é a Bíblia Judaica Completa, que, assim, ela é tremenda. É uma... De todas as Bíblias que eu tenho, ela é a mais próxima do original. Então, fala assim, no texto que está em Êxodo 20, 8 a 11, tá? Versículos de 8 a 11. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso. E, na verdade, se você também tiver dúvida, eu já vou me antecipar, porque para a honra e para a glória do nome do Senhor, toda semana a gente está com gente nova. Tem algumas pessoas que estão desde o começo, mas toda semana a gente está com gente nova. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o Shabá, nós temos o primeiro culto, né? O primeiro grupo de estudos, o primeiro ensinamento que eu dei aqui, né, para vocês, foi sobre a questão do Shabá, né? Foi a questão do Shabá. Então, eu explico certinho. Então, de repente, a Evelyn, depois eu vou pedir para ela colocar, porque sempre tem perguntas, né? Pastora, como que eu faço o Shabá? Então, eu já tenho esse culto gravado aqui. Na verdade, eu tenho o culto também de quarta-feira e tenho o grupo de estudos que eu já falei sobre isso, tá bom? Então, eu já tenho esse material para você estudar. Então, o Shabá, por que é importante fazer o Shabá? Quando eu expliquei na semana passada para vocês que existe uma consagração dentro do calendário gregoriano, existe uma consagração em cada dia da semana, então qual que é a consagração do sábado dentro do calendário gregoriano?
A consagração do sábado é Cronos, que fala de tempo dentro da mitologia grega, e esse Cronos é o mesmo de Moloque. Então, Moloque, ele vem, porque o que acontece? Eu expliquei na semana passada que os demônios, né, que são os deuses com letra minúscula da Grécia, da mitologia grega, eles têm uma correspondência com Roma, com a mitologia romana. Então, o mesmo demônio tem um nome em Roma e tem outro nome na Grécia. Então, no sábado é Saturno, que o mesmo demônio tem na Grécia o nome de Cronos, e Cronos também é Moloque. Então, ele vem para quê? Moloque vem para roubar a semente. Que semente que é essa? Tudo que você plantou durante a sua semana. Então, quando você pratica, quando você coloca em prática esse princípio do Shabá, né, descansando, o que o Senhor fala? Que ele abençoou e ele santificou o sábado. Aí essa arma, ela arrebenta com esse espírito maldito que age no sábado, porque aí você faz do sábado um tempo de louvor, de adoração, para você estar junto com a tua família, para você, para você ler a palavra, para você estudar a Bíblia, enfim, você descansa a tua mente. E você, verdadeiramente, você começa a experimentar vários níveis de bênção. Você experimenta, através do Shabá, as pessoas começam a experimentar bênção nas finanças, bênção na família, restauração, milagres, ok? Então, quem conhece o meu testemunho sabe que eu encontrei essas chaves na prática, o Espírito Santo vai me conduzindo, e eu comecei a experimentar milagres no sábado. Por quê? Porque como eu trabalho muito, atendo gente todo dia, pessoas perguntando, conteúdo para gerar, né? Tudo isso é trabalho. E aí, eu falei, nossa, eu preciso começar a tirar um dia para eu estudar, né? E aí, quando eu voltei de Israel, eu comecei a tirar o sábado para estudar. E todo sábado eu vivi um milagre. Todo sábado Deus fazia algo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Senhor começou a me trazer essas revelações. Então, o Shabá, ele é tremendo. O Shabá, ele é tremendo. Então, se você quiser romper, né, com esse ciclo maldito, né, de semana, para poder roubar a tua semente, para poder roubar, né, a sua paz, enfim, você precisa fazer o Shabat. Segundo, cumprimento das primícias, ok? Então, eu quero lembrar vocês que primícias não tem nada a ver com dízimo, tá? São dois princípios distintos, onde cada um libera um tipo de bênção específica. Então, olha o que está escrito em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, olha só, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando inicia um novo mês, né, acontece no primeiro dia de cada mês bíblico, acontece o Rosh Hodesh, e no Rosh Hodesh comemora-se uma festa pequena, que é a festa de Lua Nova. Então, em Números 10, 10, né, pode ler na tua Bíblia, Números 10, 10, o que acontece? O Senhor fala para que nesse dia, eu até vou ler aqui na minha Bíblia para você, o Senhor fala que nesse dia é para nós entregarmos as nossas primícias, ok? E o que acontece quando nós fazemos isso? Nós quebramos, nós rompemos, nós aniquilamos com esse ciclo maldito que tenta aprisionar o nosso mês. Quando você começa o mês no Rosh Hodesh, você entrega suas primícias, você está abençoando toda a raiz e toda a massa das finanças, do seu dinheiro. Então, aqui, ó, Números 10, 10, tá escrito assim:
Também nos dias de alegria, nos tempos designados a vocês e no Rosh Hodesh, toquem as trombetas sobre suas ofertas queimadas e sobre seus sacrifícios de ofertas de paz. Eles serão seu lembrete diante do seu Deus. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Eu quis ler na minha versão justamente porque tem alguns termos que não foi, tem alguns termos nessa Bíblia que não foi traduzido. Então fica fácil eu confirmar para você que esse realmente é a ordenança do Senhor. Então é impressionante, as primícias é um princípio de riqueza, é um princípio de prosperidade. E eu também gravei, né, no primeiro dia do mês que nós entramos agora, nós estamos no mês de Ave, eu gravei também aqui no grupo de estudos uma palavra. Eu fico condicionada por conta do culto que eu faço quarta-feira à noite. Uma palavra, na verdade, eu ministrei uma palavra sobre as primícias, ok? Então, se você também quiser ter esse acesso, é só pedir para a Evelyn, porque vale a pena, porque esse também foi um princípio esquecido, né? Que as pessoas não sabem, os líderes não ensinam, porque desconhecem, justamente por conta de tudo que eu tenho ensinado, ok? E aí, então, o terceiro, né? A terceira bênção que traz o calendário bíblico, a terceira chave espiritual que o calendário bíblico traz, que é a comemoração das festas bíblicas e outros eventos proféticos, ok? Então, em Levítico 23, de 1 a 44, vou colocar de novo, vou repetir para, de repente, você ler como tarefa. Levítico 23, de 1 a 44, o Senhor afirma que as solenidades que nós falamos nos itens acima, né, as festas bíblicas, elas são santas convocações e elas fazem parte dos princípios deixados pelo Senhor. E isso faz uma diferença muito grande, onde? Em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente cumpre isso, a gente recebe cura, libertação, restauração da nossa vida, da nossa família, das finanças. Então, são princípios que abençoam a nós, os nossos filhos, e ainda deixam um legado para as nossas futuras gerações. Infelizmente, esses princípios nos foram roubados pela manipulação que o domínio romano exerceu e ainda continua exercendo, né? Porque, na verdade, na época da história, né, da igreja primitiva, porque eu falei na aula passada que o domínio romano ele começou antes de Cristo, quando Cristo nasceu, Israel continuava sob o domínio romano, e depois que Cristo morreu e foi ressuscitado, o domínio romano ainda continuou. Por quê? Porque o domínio romano, ele foi o maior domínio que já foi exercido na história da humanidade, porque ele durou mais de 4 séculos, né? Durou em torno de 450 anos. Porém, quando você estuda, você percebe que o domínio romano da espada, da guerra, ele durou isso. Só que quando você começa a estudar profundamente religião, quando você começa a estudar profundamente essas questões espirituais, você observa que até hoje existe um domínio romano. Através do quê? Através da Igreja Católica, através do Vaticano, ok? É só você estudar, que você vai ver que lá no Vaticano existem segredos, né, guardados a nem sei quantas chaves, certo? Então, e é só que agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está trazendo luz. O Senhor está trazendo luz para poder justamente mandar essas trevas embora, em nome de Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, né, nós precisamos lançar a mão disso, ok? Na época da igreja primitiva, né, em Atos dos Apóstolos, eles andavam de acordo com esses princípios,
ok? E é por isso que eles viviam o sobrenatural, é por isso que eles experimentavam milagres todos os dias. Por quê? Porque a obediência à palavra de Deus é o que traz o cumprimento das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. E para poder desmistificar nessa fala, que tem muitos que falam, né? Inclusive, às vezes eu respondo algum comentário no Instagram, então eles falam: ah, Jesus já levou tudo isso. Isso, na verdade, não precisa ser cumprido. Isso não está escrito na Bíblia. O que Jesus fala na palavra, o que o Senhor fala na palavra, que esses princípios, eles são cumpridos, eles foram criados para ser cumpridos de geração em geração. Olha o que está escrito em Mateus 5, 17 a 20. Não pensem, o próprio Jesus falando, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, determinados ensinos, determinadas teologias, infelizmente, né, tá levando muitas pessoas para o inferno. Por quê? Porque tem gente que fala, tem linha teológica que fala que a salvação, que uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso que a palavra de Deus fala. Ok? Na verdade, a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Então, tem muitas teologias equivocadas, muitas heresias, e nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E tem muitos cristãos sendo engodados, sendo enganados por essas teologias porque não estudam, ok? Então, isso é muito triste, e as pessoas de dentro da igreja do Senhor estão vivendo uma vida miserável. Essa é a realidade. Eu falo com toda a propriedade do mundo, porque o dia inteirinho nós respondemos mensagens. No direct do Instagram, vem através do WhatsApp, enfim, vem através de várias fontes, através dos comentários. Então, a gente sabe o que as pessoas estão vivendo. Então, eu não falo as coisas aleatoriamente, muito menos da minha cabeça, ok? Então, tudo aquilo que eu faço é direção do Senhor, é direção do Senhor. É por isso que eu peço para vocês, compartilhem os meus Reels, compartilhem com as pessoas que estão nesse engano, né? Por quê? Porque elas vão começar a assistir, né? Elas vão se interessar, elas vão entrar no grupo de estudo, e aqui, né, na verdade, toda semana você vai receber uma palavra voltado para a cura e para a libertação, né? A gente também tem trazido outros materiais também, né? Todo dia, todo primeiro dia do mês bíblico, né? A gente sabe, quem trabalha com cura e libertação sabe que existe a influência de um trono maligno, né? No meu culto de quarta-feira eu ensino isso, tá? Inclusive você que está aqui no grupo de estudo, você recebe também o link do meu culto de quarta-feira, ok? E aí, então, começa a assistir, certo? Porque as ministrações são diferentes. Eu nunca dou a mesma ministração aqui, eu nunca dou lá, certo? Então, o que acontece? O que acontece? Você vai ver, e aí a gente envia no grupo de estudos, no primeiro dia do mês, a pauta de oração para você renunciar esse trono maligno. Esse mês, eu recebi um testemunho incrível de uma pessoa, deixa eu ver se ela está aqui, de uma pessoa que passou por cura e libertação com a gente, hoje ela não está aqui.
é uma pessoa que passou por cura e libertação com a gente, ela, né, relatou que quando ela orou aquela pauta renunciando ao trono de Apolo, porque é o trono de Apolo que está, né, que está frequenciando esse mês que nós estamos, a falsa paternidade, é por isso que tem o Dia dos Pais. Depois eu vou passar, né, por cada festa para você, para te trazer esclarecimento, ok? A gente vai aprender tudo isso aqui. Ela relatou que ela, depois que ela leu a pauta de oração, que ela começou a vomitar. Isso é um sintoma de libertação, ok? Então foi tremendo. Então, pessoal, é isso. Se você também quiser compartilhar, né, o grupo de estudos com seus parentes, com as pessoas que você gosta, com seus líderes, pode compartilhar, pessoal, porque esse grupo de estudo foi uma direção que o Senhor me deu, né? O Senhor pediu para eu tirar o povo dele da ignorância, né? E não tem forma melhor de tirar o povo de Deus da ignorância, trazendo a palavra, aquilo que realmente está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Ok? Então, agora, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, eu vou responder rapidinho, ok? E aí você levanta a mão. Só que não é levantar a mão fazendo assim, não, tá? Você tem que olhar embaixo os reactions do Google Meet, que tem uma mãozinha assim, aí você vai clicar, porque eu não consigo ver todo mundo. Só algumas pessoas que aparecem para mim. Então, se você fizer assim, se você não estiver na frente da minha câmera, eu não vou saber que você está levantando a mão, ok? Pode falar, querida. A Mara Lana, ela levantou a mão no chat. Pode falar. Pode abrir seu Boa, microfone. boa tarde, pastora. Boa tarde, querida. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu cheguei um pouco atrasada, pouco Aham. não, muito. Assim, eu não sei qual é o tema. Tá. Na verdade, quando eu comecei a gravação, eu falei para o pessoal que quem não tinha assistido a outra aula, e para você também que chegou atrasado, essa aula fica gravada. Tá? Semana passada você assistiu? Semana passada, não. Então, na verdade, você vai fazer o seguinte. Então, eu vou pedir para a Evelyn colocar o culto da semana passada. Vou pedir para a Evelyn colocar o culto da semana passada para vocês. Aí vocês já assistem o da semana passada e depois ela coloca o de hoje. Só que tem um detalhe: quando eu gravo, depois que eu encerro a gravação, eu preciso esperar o Google Meet me mandar a gravação. E às vezes demora, ok? Então às vezes eu recebo depois das 18 horas. Então aí eu passo para a Evelyn, mas é só na segunda-feira que ela vai colocar o culto para vocês gravado, tá? Então, normalmente na segunda-feira que vocês recebem o culto de hoje. O culto não, a ministração. Qual que é a diferença de culto e de ministração? Na quarta-feira, eu coloco um louvor, eu leio um provérbios, ou eu leio um salmo, faço uma oração e inicio. Então, no grupo de estudos, eu já começo com a palavra. Mas como eu fico né, no automático, então eu falo culto, porque às vezes eu penso que eu estou ministrando culto de quarta-feira à noite. Então, essa palavra, Então, ok? assim, só para eu entender, os estudos são sempre na sexta tarde ou não tem dia certo? O grupo de estudos é sempre na sexta-feira, às 4 horas. Por quê? Porque é um horário mais tranquilo para mim, ok? É um horário que eu consigo me comprometer, tá? Aí, quem não consegue assistir, eu sei que esse horário muita gente está trabalhando. Quem não consegue assistir, não tem problema. Ele fica gravado, e aí, então, eu coloco a gravação e depois você assiste gravado, tá? Então, aí, semana passada, eu comecei a falar sobre o calendário bíblico, expliquei sobre o calendário humano, expliquei sobre o domínio romano, e hoje eu dei sequência nisso. E semana que vem também a gente vai. Semana que vem também eu vou ver se a gente continua esse estudo, tá bom? Eu sempre trago. Aí eu teria uma pergunta também, né? Em relação ao Shabá, não sei se está dentro do tema, né? Sim, pode falar. Mas, assim, é porque o Shabá é para o momento de comunhão em família, né?
Isso. E como a minha família, assim, cada um tem sua família já, né? Uhum. E eu moro sozinha. Nesse caso, eu posso fazer sozinha? Claro, com certeza. Pode sim, viu? Na verdade, o fato de você fazer o Shabá sozinho é tão poderoso que alcança, a bênção vai alcançar a tua família, viu? Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Tá bom, obrigada. Por nada, por nada. Elaine, pode falar. Abre o seu microfone. Não está conseguindo? Por que será? Tá, ela vai digitar. Tem mais Não, alguém? consegui. Shalom, pastora, eu consegui. Tá. Eu tava clicando no quadradinho, mas é aqui embaixo para poder falar. Não, é assim, talvez a senhora tenha tido essa dificuldade no começo, né? De só a senhora, assim, saber do calendário, a diferença e as bênçãos que estão em seguir o calendário bíblico judaico, né? E assim, o que que a senhora orienta? Como que a gente deve como é que a gente deve ser posicionado em casa para a gente poder, pouco a pouco, ir inserindo esse calendário na nossa casa para os demais familiares? Você precisa mostrar a verdade. Você precisa receber o entendimento, você precisa, porque assim, na tua casa, tem duas situações, na verdade. Quando a gente fala de pessoas dentro da nossa casa que conhecem a palavra de Deus, aí é só você mostrar fato. É só você contar a história, né? Foi o que eu falei semana passada. Na verdade, infelizmente, os cristãos não conhecem história da igreja. Não conhecem história, né? Tanto é que semana passada eu comecei trazendo a história do domínio romano e eu linkei com versículos da palavra, né? Certo. Então aí quando você tá, a tua família conhece, né, a palavra de Deus, então fica fácil. Você reproduz aquilo que você está aprendendo. Agora, quando você tem uma família incrédula, você tem que usar de sabedoria. É o que eu faço em relação, tipo, né, enfim, aos meus pais, eu tenho que usar de sabedoria, entendeu? E Deus me dá graça, Deus me dá sabedoria, entendeu? Certo. E Uhum. aí é isso. É contando aquilo que a gente tem aprendido, né? Compartilhando com eles, né? É, exatamente, porque é muito nítido, pessoal, é muito nítido, assim, é terrível, assim, tanto é que esse mês de agosto, a influência desse mês é tão terrível que o que o mundo fala de agosto? Que é o mês do cachorro louco e que é o mês do desgosto. Pessoal, os ditados populares, eles, literalmente, eles traduzem a atmosfera espiritual. Só que as pessoas só que são ditados populares, só que a gente que entende, a gente sabe que tem um fundo de verdade nesse sentido. Entendeu? Eu até postei um vídeo a respeito disso, sobre o mês do cachorro louco. Então, realmente é um trono terrível, né? Então, assim, se você não está a gente está fazendo a preparação da festa de tabernáculos, né? E é incrível, é maravilhoso. Então, ou seja, se você que está aqui me assistindo não está ainda no grupo da festa de tabernáculos, né? O grupo está lá no grupo de estudos, mas se você acabou de entrar, se você é novo aqui, é só você pedir para a Evelyn. Então, ou seja, pessoal, é impressionante. Eu falo de experiência própria, como a nossa vida muda depois que você começa a cumprir princípio, né? Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo não conhece princípio. Se a pessoa não conhece, ela é ignorante. Ela vai cumprir? Não vai cumprir. Por isso que tá do jeito que tá. Entendeu? Então é muito importante isso. Mas assim, querida, eu sei que o Senhor vai te dar graça, entendeu? E aí é isso. E assim, e você precisa, né, Elaine? Vamos supor, quando você se coloca, né, você cumpre o Shabá, quando você, né, eu creio que o Senhor ele já vai também trazendo um mover. O que eu aconselho
para as pessoas que têm, assim, esse contexto, né, de ter uma família que ou é incrédulo, ou de repente não conhece o Senhor, começa a comemorar o Shabá junto com eles. Como? Na verdade, como eu falo, sabedoria, sabedoria. Então, quando chegar às 18 horas da sexta-feira, você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai apresentar o seu Shabá. Só que a hora que você sai de dentro do seu quarto, a hora que você sai de dentro do seu secreto, o que você vai fazer? Vamos fazer um jantar gostoso hoje? Aí, você está falando para eles que é Shabá? Você não está falando para eles que é Shabá, mas você sabe que é Shabá e que você está no Shabá. E que você sabe que o Senhor está ali. Aí, fala para o seu marido: marido, ora por mim, me abençoa. Não sei orar, eu te ensino. Repete comigo. Aí você ora por ele. Aí você abençoa os seus filhos. Pede também para ele abençoar. Entendeu? Ou seja, aí, quando o Senhor está, pessoal, quando o Senhor está junto com a gente, e o Senhor é o Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado. Ele vai estar nesse lugar. Sabe o que vai acontecer? A atmosfera vai mudar. Coisas extraordinárias vão acontecer. E aí, então, na verdade, toda semana eles vão querer esse jantarzinho gostoso. No sábado, prepara alguma outra atividade. Entendeu? Vamos passear, vamos tirar o sábado para nós, vamos passear a família, vamos assistir um filme, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete, sei lá. E aí, essa presença vai inundar. Então, assim, quando Jesus entra, é impossível ficar da mesma forma. É impossível a família ficar da mesma forma. Então, assim, o Shabá é uma chave. Meu Deus, uma chave muito grande. Entendeu? Então é Obrigada, isso. pastora. Por nada. Fala, Juliana. Shalom, Diana. Shalom, todo mundo. Shalom, Se eu querida. tenho uma dúvida aqui, minha querida. No sábado, a gente pode comprar ou vender, não? Depende do tipo de compra. Né? O que você não deve fazer é negócio. Entendeu? É negócio. Agora, por exemplo, se você vai para um restaurante, você vai ter que pagar. Isso. Entendeu? Agora, fazer negócio, não. Entendeu? Se você tiver que comprar, tipo, alguma coisa, vai comprar um terreno. Não, você deixa para negociar a partir de domingo. Entendeu? Eu vou no açaí com minha família, com minha filha. Aí, no caso, eu posso comprar o açaí, porque eu não estou negociando, eu estou... Sim. Açaí, você fala de comer Isso. a fruta açaí? Ah, É? é, Sim, querida. Aí, como eu tô falando, eu falei para a Elaine, na verdade, assim, você vai tomar um sorvete, entendeu? Você vai ter que pagar, né? Mas não é negócio que você está fazendo, entendeu? Aí aqui tá perguntando, fazer mercado, fazer supermercado. Sinceramente, se você puder evitar de fazer o supermercado nesse dia, por quê? Para aquela atmosfera não roubar o seu tempo com o Senhor. Então, deixa para fazer o supermercado na sexta, deixa para fazer o supermercado no domingo, na sexta antes das 18, tá? Faz o supermercado. Quem trabalha, faz o supermercado no domingo. Hoje o supermercado abre de segunda a segunda, entendeu? Então, evita. Por quê? Porque você vai desperdiçar essa atmosfera, você vai desperdiçar essa presença lá no supermercado. Por quê? Porque no supermercado de sábado, todo mundo vai no supermercado de sábado. Desde quando eu comecei a guardar o sábado, eu nem negocio, também nem compro, né? Sim. Aí agora tu falou assim, você pode sair com sua família. Aí eu tirei essa dúvida. E minha menina também, que ela tem assistido mais eu, a de 14 anos, ela falou comigo, ela disse, mãe, se na Bíblia tá para não vender, a gente pode comprar. Aí eu disse, será? Depois vou fazer essa pergunta. É igual aquele livro, gente, aquele livro é maravilhoso, eu li todinho, e ela também leu, pense em um livro bom, viu? Aquele Família Curada, Mulheres Curadas, Família Sarada, muito bom. Pessoal, esse livro é meu, tá? As mulheres, se quiser, só pedir. Na verdade, é um livro de cura mesmo, sabedoria, né?
Então tá bom. Te respondi, querida? Respondeu. Então tá bom. Respondeu sim. Obrigada. Pastora, onde eu posso encontrar esse livro? Vende na Amazon? Não, esse livro é só comigo. Oi? É só pedir com a gente. Você chegou agora no grupo de. Você chegou agora no grupo de estudos? Foi recentemente, eu acho que Tá. foi semana retrasada. Tá, eu vou. Na verdade, eu vou daqui. A hora que eu terminar, eu já mando uma mensagem. Deixa eu ver se a Evelyn está aqui. Evelyn, faz um favor para mim. Coloca a mensagem no grupo de estudos com a foto dos 4 livros, porque o primeiro já está esgotado. E quem quiser comprar, compra comigo mesmo. E é só. Aí você pode colocar o contato do celular, tá bom? De compra. Tá bom, minha querida? Fala, Neiva. Tá ok. Desculpa, gente, que eu nem levantei a mão e cortei aí Não, fique em vocês. paz, querida. Fique em paz. Oi, pastora. Paz, Senhor, tudo bem? Oi, querida. Paz, Senhor. Tudo bem? Graças a Deus com você. Tudo bem, graças a Deus. Quero contar um Eu nem consegui te testemunho. responder ainda. Uma hora que eu conseguir, eu te respondo. Ah, Tô tão não, corrida. Meu Deus eu, do céu. eu imagino, eu quero até pedir desculpa. É que eu escrevi para a senhora que eu vou testemunhar aqui agora, Ah, tá? tá. Tá. É Você é muito foi corrida. foi de sexta para sábado, né? Que nós começamos aquele jejum de 9 de ave, lembra? Aham. Então, naquela tarde, que eu ia iniciar às 18 horas o meu jejum, Ah, é, eu deitei um pouquinho, porque eu já venho nesse jejum desde o dia 20, né? Do mês glória a passado. Deus. Aham. Então, dos 21 dias, né, de Daniel. E eu deitei um pouquinho, eu tive, assim, uma visão, que eu até acordei, eu não sei se foi revelação, visão, alguma coisa, que, de repente, assim, no céu, tudo escureceu. Foi, assim, um apagão total, universal. E como se fosse um míssil, um torpedo que vai para aquela escuridão, né, para aquele abismo, e ele arrebentou, estilhaçou, e no meio daquele clarão do torpedo tinha em negrito escrito Jesus. Aí voltou a claridade novamente. E naquele momento eu quis clamar por Jesus e eu consegui clamar, mesmo dormindo, e clareou novamente. Isso foi na sexta-feira, antes das 18 horas, era 17h45 aqui do Mato Grosso. Mas aí à noite nós recebemos uma notícia, né, de um funcionário de um arrendatário da nossa propriedade aqui no Mato Grosso, que ele tirou a vida da esposa na frente de 5 filhos. Deus. Lá na nossa propriedade, derramamento de sangue, isso me preocupou demais, né? Então, inclusive, essa semana agora nós estamos indo para lá, mas não tem nada a ver conosco, mas é na nossa terra, né? Vai ter que fazer uma remissão. Então, eu não sei fazer isso, pastora. Tá, na verdade, sim. Na verdade, eu não consigo explicar agora. Tá. Mas eu explico, tá? Ou semana que vem a gente fala a respeito disso. Você vai precisar ir lá. Quando que você vai para lá? Então, estaríamos indo na segunda, mas eu não estou sentindo de ir agora, na segunda. Uhum. Eu não estou querendo ir, entendeu? Até precisaria obrigatoriamente ir, mas eu não estou sentindo. Meu coração não está pedindo. Não sei se é porque amanhã é o último dia dos 21, né? Então, eu não sei, não estou sentindo isso. Outra situação. Isso daí foi no dia 2, né, de agosto nosso, foi o 9 de ave, não foi? No dia 3, na manhã do dia 3, amanheceu morto o cachorro de estimação do meu filho, que é um Olha, xodó. meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Forte né? demais, hein? Forte demais. Eu falei, isso que eu estou em jejum. Por esse propósito, porque a gente entendeu, né? Então, mas olha só, né? Mas olha que a fúria do inimigo atinge o cachorro, mas não atinge vocês. Sim, é livramento, eu entendo isso, é livramento. Mas e se a gente não tivesse, né, preparado, se munido espiritualmente? Exatamente, porque por mais que, né, é um luto, é uma coisa dolorida, mas é melhor, né, entre o cachorro e o ser humano, a gente sofre, na verdade, né? Eu sei
Enfim, eu perdi a minha depois de 18 anos, em outubro do ano passado, e, meu Deus do céu, foi sofrido, mas o que eu tô querendo, a comparação que eu fiz, acho que deu para você entender, né? Foi um Sim, livramento, de repente, para o seu filho, né? isso, mas é interessante que 12 horas antes foi lá na fazenda, né? Jesus amado, e tá Na aí. verdade, assim, eu vou ver aqui, eu não sei o que eu vou ministrar semana que vem, assim, na verdade, a intenção é dar sequência nesse tema, né? Sim. Começar a falar exatamente dos meses, dos tronos, mas aí semana que vem, aí você me lembra que aí eu ensino como que faz a remissão, porque realmente foi, apesar de você não ter culpa, foi no seu território, né? Foi Sim, derramamento de sangue lá, e com certeza exatamente. você vai precisar sim fazer. Vou precisar, porque lá tem outros históricos. Nós estamos lá há 4 para 5 anos, né? E lá já tem outros históricos, entende? Vai precisar fazer. É isso. Então tá bom, pastora. Então E tá bom, também então nós recebemos uma outra notícia que agora eu não estou nem lembrada, mas foi por consequência disso aí. Mas eu disse o quê? Que o jejum é muito importante nessas datas bíblicas. O sim, jejum, que se Deus anuncia dessa maneira, não é para deixar a gente passar batido. É para o povo sim, dele, sim, caminhar debaixo da direção dele. É isso que eu com tenho vivido. certeza, com É certeza, importante. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra dele, né? com certeza. Não é isso? Então tá bom, pastora. Deus abençoe, viu? Muito Amém. Deus te obrigada. abençoe também, por nada. Maria Amém. Tchau, tchau. Araújo, vou falar com você por último, porque eu tenho que fazer algumas coisinhas antes do Shabá. Fala, querida. Tá, é isso que eu estava querendo saber, pastora. Shalom. Shalom. A gente, quando vai começar o Shabá, a gente entra em oração, né? A gente entra no quarto, ora, vai orar para começar o Shabá. E a mesma. O que eu faço é o seguinte, por exemplo, quando eu vou entrar no meu Shabá, eu gosto de entrar assim com louvor, né? Eu tenho uma playlist dos louvores sobre o Shabá que eu gosto muito, porque é louvor de alegria, né? Então, assim, aí eu entro, né? Eu toco chofar, porque eu sou chofarim, né? Eu sou chofarista. Então, aí eu pego o meu chofar, eu toco o chofar declarando que eu estou entrando no meu Shabá, né? Então, aí depois eu oro, eu peço para o Senhor, porque durante o Shabá tem anjos, né? Durante esse portal de 24 horas do Shabá, tem anjos específicos que trabalham nesse portal de 24 horas. Então, eu peço para esses anjos específicos, né? Vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, né? Eu oro também nesse sentido. E aí, depois eu faço uma ceia, eu ceio, e aí eu levo palavra, né? Eu faço sempre, enfim, né? Eu gosto muito de estudar, e aí eu sempre, às vezes, faço que nem semana passada eu fui, né? No sábado da semana passada, eu fui para a casa dos meus pais, né? Passei a tarde, almocei com eles, passei a tarde com eles. Então aí porque é família, né? Então, sábado é um dia que a gente tem que tirar para nós e para nossa família. Resumindo. Mas a oração, em termos de oração, é isso que eu faço. Tá, e depois, e tem alguma, a gente tem que Encerrar? tipo assim, para encerrar o Shabá? Às vezes, tipo, eu normalmente, quando eu vejo no outro dia, porque assim, eu fico, durante o Shabá eu não trabalho, mas quando encerro o Shabá, aí às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, aí, o que eu faço? Aí, a hora que dá às 18 horas, aonde eu tô, Senhor, em nome de Jesus, entrega esse Shabá para o Senhor. Meu Shabá está encerrado. Coisa simples, entendeu? A Tá bom. cerimônia é quando começa. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professora. Por nada. Isabel, rapidinho, porque eu tenho que fazer algumas coisinhas antes do Shabá. Pode falar. Isabel Souza. Luciana. Shalom, shalom, boa tarde. Shalom, querida, boa tarde. Eu queria fazer um pedido, mas a gente sabe que existe o não e existe o sim. A senhora poderia considerar, em algum momento, fazer um Shabá conosco?
para a gente ter uma ideia de como é que a senhora faz? Podemos Opa. pensar Era nisso. isso. Para se a senhora Podemos. poderia considerar e orar, e se Deus der a direção, é um pedido, Hã? na verdade. Se não der, tudo bem. Amém. Eu ouvi uva fresca, tá bom? Vamos fazer assim, eu faço, a minha cerimônia do Shabá Está de olho em outro. é bem simples, entendeu? É bem simples, mas a gente pode marcar sim. A gente pode marcar, Isabel. A gente pode marcar sim, aí fica gravado. É bem simples. Eu vou preparar um dia e aí a gente faz. Tá bom. É porque, às vezes, pelo início, né? Só para a gente mais ou menos saber como é que, então, ter como uma referência, né? Não ficar nada Claro. religioso nem ritualístico, mas é para a gente Sim, entender na é prática. Por exatamente isso. isso. Tá? É exatamente isso. O conceito é esse, né? Tirar a religiosidade, tirar realmente essa coisa ritualística, tem que ser simples, né? A nossa atitude é o que mais vale no Shabá. A nossa atitude é o que mais vale no Shabá. Quando você para tudo, porque a nossa vida é muito agitada, quando você para tudo e se volta para ele, entendeu? Por exemplo, no Shabá, na verdade, eu nem respondo mensagem, porque se eu fico respondendo mensagem, eu não descanso. É claro que só, tipo, de pai, né, do meu filho, de mãe, essas coisas, só da família, né? Mas eu até desligo de WhatsApp, porque senão eu não descanso, entendeu? Então é isso. Mas a gente vai fazer isso sim, querida. A gente marca. Porque aí, no dia que a gente for fazer a cerimônia do Shabá, a gente marca, tipo, para as 18 horas. Tá bom? Sim, senhora. Obrigada, viu? Por nada. Mas, pessoal, eu vou pedir para a Evelyn colocar o link do dia que eu expliquei sobre o Shabá e para ela colocar o link da semana passada, ok? E aí vocês podem até assistir isso no Shabá. Por quê? Porque é palavra, é Bíblia. Isso não tem problema nenhum, tá bom? Eu amo estudar, eu amo ler no Shabá, entendeu? Então é isso. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês, viu? Só o Senhor sabe o tanto que eu me alegro de estar ensinando a palavra dele. Então, assim, que vocês possam, né, continuar compartilhando esse grupo, porque a gente vai falar de coisas muito profundas, e eu sei que a Igreja do Senhor precisa disso. Por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem os meus conteúdos e também esses grupos, porque eu sei que, né, enfim, a cada momento, a cada obediência é um nível que a gente sobe, né? Como diz a própria palavra de Deus, que o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito, ok? Então, até esse conceito do que é ser justo está distorcido no meio da igreja, né? O justo é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e caminha junto dele, obedecendo, ok? Então, nós somos justos, né? Nós somos justificados por ele e exercemos, né, essa função de sermos justos. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe e até quem está inscrito no meu curso de libertação financeira até segunda-feira, ok? Então, se você não está inscrito, você também pode se inscrever. Chama a gente que dá para fazer ainda, dá tempo. Beijo no coração, que Deus abençoe. Tchau, tchau.